Será que as profecias bíblicas estão se concretizando diante de nossos olhos? A ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, uma figura tão controversa e complexa, nos coloca diante de um questionamento crucial. Existe uma conexão entre sua trajetória e o conceito bíblico do fim dos tempos. Essa pergunta, permeada de mistério e expectativa, tem intrigado pensadores e estudiosos há séculos. Agora, mergulhemos em um debate profundo e revelador, explorando as possíveis conexões entre a política global e a espiritualidade. As profecias bíblicas, muitas vezes interpretadas como vislumbres do futuro, sussurram enigmas sobre o destino da humanidade. A ascensão e queda de impérios, conflitos e transformações sociais sempre foram temas recorrentes nessas narrativas. Mas como aplicar esses conceitos ao cenário político atual, envolvendo um líder tão polêmico quanto Donald Trump? Desvendaremos os textos sagrados, buscando insights e revelando diferentes perspectivas sobre esse enigma. Prepare-se para uma jornada fascinante que irá além da superficialidade, proporcionando uma análise mais aprofundada sobre as conexões possíveis. Este não é um exercício de simples especulação. Vamos desvendar interpretações, comparar as ações e declarações de Trump com os preceitos bíblicos e ponderar se há coincidências ou se trata apenas de coincidências. Iremos além da superfície, buscando uma compreensão mais abrangente. Imagine a possibilidade de encontrar um significado mais profundo por trás dos eventos atuais, de decifrar os sinais dos tempos e de compreender as mensagens ocultas por meio da lente da espiritualidade. A busca por respostas não está fadada ao fracasso. Estamos prontos para desvendar essa intrigante conexão. Afinal, por que nos importamos com essa conexão hipotética? Porque a busca por respostas e a compreensão dos mistérios por trás dos acontecimentos da vida moldam nosso entendimento de mundo e nossa perspectiva espiritual. Compreender as possíveis interconexões entre a política e a espiritualidade nos permite analisar criticamente a realidade que nos cerca, questionar as nossas próprias crenças e, em última análise, construir uma visão de mundo mais completa e abrangente. Acompanhe-nos nessa jornada intelectual e espiritual e descubra a riqueza das interpretações possíveis. A ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos trouxe consigo uma onda de reflexões e debates acalorados, indo muito além do âmbito político. Seu perfil, marcado por declarações polêmicas e um estilo de liderança singular, despertou curiosidade e questionamentos sobre sua possível relação com eventos globais e, para alguns, com profecias bíblicas. Essa inquietação nos convida a explorar as possíveis ligações entre a esfera política e a espiritualidade, um tema rico em interpretações e debates. O conceito do fim dos tempos é recorrente nas diferentes tradições religiosas, incluindo a cristã. Entender essa noção requer uma jornada por diferentes textos sagrados, interpretações teológicas e a busca por significado em meio à complexidade da história humana. Descobrir uma possível conexão entre um líder político e essa profecia complexa envolve a análise de passagens bíblicas, eventos históricos e a contextualização de cada evento na sua devida época. Quais eventos podem ser considerados precursores de mudanças significativas? A busca por sentido espiritual em meio ao turbilhão político é um fenômeno antigo. Ao longo da história, líderes e movimentos sociais foram vistos por alguns como reflexos de profecias divinas ou manifestações de forças espirituais. Explorar essas possíveis conexões exige sensibilidade e uma abordagem cuidadosa, analisando eventos históricos e a cultura de cada época. Ser capazes de compreender e discernir entre coincidências e interpretações mais profundas é fundamental. A contextualização histórica se torna fundamental para a análise. Como entender as mudanças sociais e políticas em meio a pressões globalizadas? Como os eventos atuais refletem nossos valores e as mensagens espirituais? Desvendar essas conexões nos permite transcender a superficialidade e buscar um entendimento mais profundo das forças que moldam a nossa realidade. Para isso,
precisamos analisar a vida, as ações, as declarações e o comportamento de Trump em paralelo com as passagens bíblicas e teorias relacionadas ao tema. A complexidade do tema demanda uma análise abrangente, mergulhando em diferentes perspectivas e interpretações. Considerar as diversas interpretações de textos sagrados, a visão de estudiosos, bem como a nossa própria observação crítica sobre o contexto atual, são peças essenciais para uma compreensão mais profunda. Com este objetivo em mente, vamos explorar as possíveis conexões de Donald Trump com o conceito do fim dos tempos, sem preconceitos ou pressuposições, e com base sólida em estudos teológicos e históricos. Descubra as possíveis conexões entre Donald Trump e o fim dos tempos. Sua participação é crucial. Compartilhe suas reflexões e insights nos comentários. Inscreva-se para continuar a jornada de aprendizado e aprofundar a discussão. Juntos desvendaremos as complexidades desse tema fascinante. Para compreender a possível conexão entre Donald Trump e o fim dos tempos, precisamos ir além das notícias superficiais e mergulhar na análise. Nossa meta é desvendar possíveis padrões e significados ocultos em meio à complexidade da história e da espiritualidade. Primeiramente, precisamos de uma análise cuidadosa das profecias bíblicas, buscando interpretações contextualizadas e evitando generalizações. Um primeiro passo prático é identificar as possíveis analogias entre a ascensão de Trump e narrativas bíblicas sobre líderes carismáticos. Quais características de seu perfil se assemelham a líderes descritos em profecias? Quais os eventos atuais, semelhantes àqueles relatados em textos sagrados? Identificar esses pontos-chave nos ajudará a construir uma imagem mais clara. É fundamental analisar o contexto histórico e cultural em que Trump surgiu. O cenário político e social dos Estados Unidos e do mundo nessa época é crucial para entender as suas motivações e a reação do público. Como a sociedade reagiu aos seus atos? Como isso se conecta àquilo que encontramos em textos religiosos? Outro passo fundamental é a busca por diferentes perspectivas. Não existe uma única interpretação válida. Busque a visão de estudiosos, teólogos e pensadores de diferentes tradições, enriquecendo sua compreensão e ampliando seu horizonte. Discussões respeitosas e o diálogo com outras perspectivas enriquecem a busca pela compreensão. Por fim, aplique esse conhecimento na sua própria vida. Como o estudo dessa conexão pode influenciar sua perspectiva sobre as notícias e as crises globais? O que você pode aprender sobre discernimento, interpretação e respeito em meio à discussão? A busca por respostas não deve ser passivista, deve levar a uma mudança de percepção e ação. Um ponto crucial na compreensão da possível conexão entre Donald Trump e o fim dos tempos reside na crescente divisão social e política. A polarização da sociedade, acentuada durante sua presidência, nos força a questionar se estamos diante de um momento histórico, prenunciado pelas Escrituras. A busca por um significado mais profundo em meio ao caos político torna-se imperativa. Imagine a sociedade como um navio à deriva, em tempestade. Trump, como uma figura controversa, assume o comando. A tripulação, dividida, se debate entre seguir suas ordens ou lutar por seus próprios valores. A tempestade simboliza as crises globais e a divisão a incapacidade de alcançar um consenso. Essa metáfora destaca a necessidade urgente de encontrar um ponto comum, um norte espiritual que nos guie em meio à turbulência. Essa divisão em si pode ser interpretada como um sinal dos tempos. A Bíblia, em suas profecias, frequentemente aborda a necessidade de unidade e discernimento em momentos de crise. A mensagem bíblica, por vezes, aponta para a busca por uma verdade espiritual em meio à confusão política. O dilema é como discernir entre coincidências, manipulação e mensagens genuínas. O conflito, portanto, não se limita à análise política, mas se aprofunda no âmago da nossa fé e busca espiritual. Como discernir entre mensagens genuínas, manipulação ou coincidências? A análise requer um profundo estudo das Escrituras e uma busca por padrões, mas, acima de tudo, exige um compromisso com a verdade. O que pode ser considerado um sinal, um chamado à unidade,
ou apenas mais uma confusão? Precisamos de uma resposta, uma interpretação acertada ou, pelo menos, um ponto de partida para discutir a relação entre as crises e a nossa busca espiritual. A complexidade do momento exige um esforço coletivo, uma discussão e uma pesquisa mais profundas para superar a polarização e encontrar um sentido compartilhado. Para analisar a possível conexão entre Donald Trump e o fim dos tempos sob a ótica da espiritualidade, precisamos primeiro entender alguns conceitos fundamentais. A ideia do fim dos tempos é complexa, não sendo uma profecia linear, mas um conjunto de interpretações sobre eventos que marcam mudanças significativas na história. É vital evitar interpretações simplistas. Um primeiro passo é compreender a noção de sinais dos tempos na Bíblia. Passagens como o livro de Daniel e o Apocalipse, por exemplo, descrevem eventos históricos e proféticos como prenúncios de transformações globais. Entender o contexto histórico em que essas passagens foram escritas é fundamental. Por exemplo, o livro de Daniel foi escrito em um período de opressão e conquista. O Apocalipse em um contexto de perseguição religiosa. Outro conceito crucial é o estudo de tipologias. Identificar figuras históricas que, segundo algumas interpretações, podem ser tipos de personagens proféticos. Analisar se certas características ou ações de Trump se assemelham a essas descrições, dentro do contexto bíblico, é um exercício analítico. A análise de diferentes escolas de interpretação bíblica é imprescindível. Existem diversas correntes teológicas que abordam as profecias de maneiras distintas. Compreender as diferentes perspectivas, como a dispensacionalista ou a futurista, auxilia a evitar interpretações superficiais e unilaterais. Cada uma dessas escolas aborda os textos com diferentes lentes. Investigar a história da interpretação das profecias bíblicas ao longo dos séculos é um passo importante. Observar como diferentes pensadores e teólogos interpretaram eventos passados em relação a essas profecias nos permite entender a evolução das perspectivas. A percepção da história pode mudar de acordo com o momento. A análise histórica de eventos similares ao longo da história é essencial. Comparar a trajetória política de Trump com outras figuras históricas relevantes, levando em consideração os contextos, pode revelar padrões e tendências. Estabelecendo paralelos, podemos formar uma imagem mais complexa da possível conexão. Aplicando os conceitos aprendidos, podemos considerar como essas reflexões impactam nossa vida diária. Um exemplo prático seria analisar notícias com mais discernimento, procurando além da superficialidade. Identificar tendências e padrões que possam indicar um significado mais profundo, conectando-os com interpretações bíblicas, mas sem absolutizar conclusões. Uma dificuldade comum é a tendência a simplificar a complexidade dos eventos. Para contornar essa armadilha, é fundamental buscar múltiplas perspectivas, não se contentar com uma única interpretação, mas sim explorar diferentes pontos de vista de especialistas e estudiosos em diferentes áreas. Isso nos ajuda a evitar interpretações pessoais preconceituosas. Outro desafio é a necessidade de equilíbrio entre a busca espiritual e a análise racional. Evitar a interpretação tendenciosa, baseada em crenças preconcebidas, é crucial. Utilizar a razão para avaliar os fatos e contextos históricos e, ao mesmo tempo, manter uma abertura para a possibilidade de um significado espiritual é um equilíbrio importante. Não deixar a fé cegar a razão. Imagine um cenário onde interpretações apocalípticas dominam o debate público. A aplicação prática seria buscar a moderação e a conciliação, incentivar o diálogo respeitoso e a compreensão mútua, em vez da polarização. Buscar por interpretações mais amplas e contextualizadas, evitando discursos radicais ou alarmistas. Como aplicar essa análise na prática pessoal? Ao se deparar com notícias ou eventos que pareçam relevantes para as profecias, não assuma uma posição imediata. Investigue diferentes perspectivas, busque evidências e mantenha uma mente aberta.
Esse exercício de ponderação e análise crítica fortalecerá sua capacidade de discernimento, garantindo uma compreensão mais holística. Lembre-se, a busca por significado espiritual em eventos políticos é complexa. Existem inúmeras interpretações possíveis. É essencial a humildade intelectual para reconhecer os limites da nossa compreensão e a importância de um constante aprendizado. Para aprofundar a análise, podemos explorar exemplos históricos de líderes carismáticos que suscitaram discussões sobre profecias. Analisando suas trajetórias em paralelo com eventos sociais e políticos, podemos identificar padrões e tendências. Isso pode ajudar a entender melhor como esses conceitos podem se aplicar ao contexto atual. Um exemplo notável são os movimentos messiânicos ao longo da história. Estudar as características desses movimentos, as expectativas e a reação da sociedade ao redor pode nos oferecer insights sobre as motivações e a interpretação dos acontecimentos. Como as pessoas respondem a líderes que se colocam como portadores de mensagens especiais. Considere a forma como os meios de comunicação moldam a percepção do público sobre esses eventos. Analisar a cobertura da mídia sobre Donald Trump e como isso influenciou a interpretação das ações dele, sob uma ótica espiritual, é fundamental. Como a narrativa midiática afeta as diferentes perspectivas sobre o assunto. Outro aspecto crucial é a análise sociológica. Considerar a influência de forças sociais e econômicas, além da política, pode oferecer uma visão mais ampla. Por exemplo, como o crescimento de movimentos nacionalistas ou a crise econômica podem ser fatores que reforçam a ideia de fim dos tempos para algumas pessoas. Um case study interessante seria a análise da reação global aos eventos que cercaram a presidência de Donald Trump. Comparando as respostas de diferentes grupos e comunidades e, por conseguinte, as formas como interpretaram a sua liderança sob uma ótica espiritual, pode-se observar padrões e tendências. Aprofundando no estudo, podemos identificar nuances na interpretação. Ao olhar para além das narrativas simplificadas, é possível reconhecer as diversas perspectivas e a multiplicidade de entendimentos. Assim, podemos evitar interpretações simplistas e reconhecer as muitas variáveis em jogo. Para fortalecer a credibilidade da análise sobre a possível conexão entre Donald Trump e o fim dos tempos. Sob a ótica espiritual, precisamos recorrer a pesquisas e dados relevantes. Por exemplo, estudos sociológicos sobre a influência da liderança carismática em momentos de crise podem oferecer insights sobre o impacto de figuras como Trump na sociedade. Um aspecto importante é a análise da interpretação de textos religiosos ao longo da história. Examinando como diferentes teólogos e estudiosos interpretaram passagens bíblicas sobre o fim dos tempos ao longo de séculos, podemos contextualizar melhor a atual discussão. Isso nos ajuda a evitar interpretações simplistas e considerar a evolução do pensamento teológico. Pesquisas sobre a psicologia da liderança e a influência da mídia em eventos de alta polarização podem auxiliar na análise. Como a comunicação de massa influencia a interpretação do público sobre as ações de líderes como Trump? De que forma certas mensagens podem fortalecer ou enfraquecer narrativas religiosas? Um estudo de caso interessante seria o exame de movimentos messiânicos ao longo da história. Comparando a trajetória de Trump com figuras históricas semelhantes, sob a lente da espiritualidade, podemos identificar padrões e características que suscitam questionamentos sobre a relação entre liderança, profecias e crises. A análise de dados de pesquisa sobre a percepção pública sobre Donald Trump e sua ligação com o conceito de fim dos tempos pode fornecer informações valiosas, como diferentes grupos sociais e comunidades interpretaram a sua trajetória sob uma perspectiva espiritual. Essa análise nos permite entender melhor as diversas percepções e as diferentes interpretações. Considerando as consequências reais dessa análise, podemos ponderar as implicações práticas. Como podemos utilizar essa compreensão para fomentar um diálogo mais construtivo e respeitoso em momentos de grande polarização?
Como um entendimento mais profundo pode influenciar nossas decisões e ações em um contexto social e político desafiador. Chegando ao ponto crucial da análise, precisamos abordar as dúvidas e questionamentos que ainda podem persistir. Um ponto comum é a dificuldade de conectar eventos políticos contemporâneos a interpretações bíblicas complexas. É importante lembrar que muitas profecias têm múltiplas interpretações. Um exemplo disso seria a interpretação do livro do Apocalipse. Há centenas de anos, pessoas tentaram prever o futuro com base nesse livro. É crucial lembrar que, em vez de prever o futuro, o Apocalipse frequentemente fala de temas importantes como conflitos, perseguições e resiliência. É um texto profundo que pode ser aplicado a diferentes contextos. Outro questionamento recorrente é a falta de evidências concretas para conectar a trajetória de Donald Trump diretamente a profecias. A análise precisa levar em conta a complexidade dos eventos históricos. Muitas vezes, conexões aparentemente diretas são fruto de coincidências ou de interpretações enviesadas. Como um exemplo prático, considere a influência da mídia e a maneira como ela pode moldar a narrativa, levando a interpretações tendenciosas. É importante ter cuidado com esse tipo de influência quando tentamos estabelecer conexões entre figuras políticas e profecias religiosas. Mas qual a importância de tudo isso? Afinal, que aprendizado prático podemos extrair? Um aprendizado valioso é a necessidade de manter a mente aberta e de evitar interpretações preconceituosas. Analisar os eventos sob diferentes perspectivas, com base em evidências e pesquisas, nos permite formar uma opinião mais completa e equilibrada. Não devemos usar apenas uma perspectiva e ignorar as outras. Em última análise, a busca pela compreensão da possível conexão entre Donald Trump e o fim dos tempos nos leva a um exercício crucial de análise crítica e discernimento. Não se trata de encontrar respostas definitivas, mas de explorar as diferentes possibilidades e interpretar os eventos sob múltiplas lentes. Ao refletir sobre a possível conexão entre Donald Trump e o fim dos tempos, sob a ótica da espiritualidade, chegamos a conclusões importantes. A análise cuidadosa de eventos históricos, profecias bíblicas e diversas interpretações nos leva a uma compreensão mais aprofundada. Vimos como a interpretação de eventos políticos pode ser influenciada por diferentes perspectivas e como evitar interpretações simplistas ou tendenciosas é fundamental. A análise precisa considerar múltiplos pontos de vista e não se apegar a uma única resposta. Encontrar um equilíbrio entre a razão e a fé na análise desses eventos é crucial. Destacamos também a importância de evitar generalizações e absolutizações ao conectar figuras políticas a eventos apocalípticos. A complexidade dos eventos históricos e a multiplicidade de interpretações são aspectos essenciais a serem considerados. Reconhecer a possibilidade de coincidências ou interpretações errôneas é tão importante quanto buscar possíveis conexões mais profundas. Quais são as próximas etapas? Continue a explorar diferentes interpretações sobre o fim dos tempos e sua relação com a política. Converse com pessoas de diferentes perspectivas e busque entender seus pontos de vista. A análise crítica e o diálogo respeitoso são essenciais para aprofundar a sua compreensão e o seu discernimento. Aplicar esses insights em sua vida diária pode fortalecer seu discernimento espiritual. Aprender a analisar os acontecimentos com mais clareza e discernimento, reconhecendo os múltiplos ângulos envolvidos, pode te ajudar a enfrentar as complexidades do mundo de forma mais equilibrada. Compartilhe suas ideias e reflexões. Participe de debates com respeito e abertura para ouvir opiniões diferentes. Continue buscando o conhecimento e o aprendizado. Juntos, podemos construir uma compreensão mais profunda e equilibrada sobre a nossa jornada e o nosso lugar no mundo. Ao concluir nossa jornada de exploração sobre a possível conexão entre Donald Trump e o fim dos tempos, sob a lente da espiritualidade, percebemos a complexidade e a riqueza do tema. A busca por significado em eventos globais
com base em interpretações de textos sagrados, é um exercício que exige discernimento e uma mente aberta. Reflitamos sobre a capacidade humana de atribuir significado a eventos históricos, especialmente em tempos de incerteza. A busca por padrões e conexões em meio ao turbilhão da política e da história é uma jornada constante. Uma dança entre o que podemos observar e o que talvez nunca possamos compreender completamente. Enquanto refletimos sobre a trajetória de Donald Trump, é importante lembrar que a espiritualidade não se limita a previsões do futuro. A busca espiritual envolve, antes de tudo, a nossa jornada interior, o crescimento pessoal e a compreensão da nossa própria natureza. Ela nos impulsiona a encontrar significado em nossas vidas, seja em momentos de turbulência ou de paz. Mas como aplicar esse conhecimento na prática? Um primeiro passo é exercitar a análise crítica e o pensamento profundo sobre os acontecimentos. Questionar as notícias, aprofundar a compreensão sobre o contexto histórico e entender as diferentes perspectivas são passos importantes. A busca por um significado mais profundo e por uma interpretação espiritual de eventos globais é um exercício constante. Afinal, o significado da vida, em sua essência, é uma jornada pessoal. Continue explorando temas como interpretação bíblica, tipologias históricas e a influência da mídia nas nossas percepções. Acompanhe também a evolução de diferentes culturas e crenças. Este é apenas o começo de uma jornada contínua de aprendizado e compreensão.